A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos mais um jornalístico Clique Jornal que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com um conteúdo diferenciado do que é veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINC-CT é poder divulgar notícias de interesse da sociedade, mas com uma visão crítica a partir do olhar dos nossos entrevistados. O nosso entrevistado de hoje, muita gente conhece através das redes sociais. Aliás, as redes sociais desencadearam a Primavera Árabe, deram origem ao fenômeno de... Foram 2 eleições americanas através das redes sociais, e ele que está aqui conosco hoje é o Roberto Chagas, ativista digital da Câmara Comunitária. Ele é um observador atento da conjuntura política e social aqui da cidade de São José dos Campos, participa das discussões aqui do município e desenvolve um trabalho junto à comunidade que ganhou proporções gigantescas com a participação e os reclames da sociedade através da Câmara Comunitária. Roberto Chagas, boa tarde, Roberto. Ô Paulo, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né? Você que havia me feito esse convite em uma outra oportunidade. Já há anos, né, que a gente vem tentando. Numa outra oportunidade, eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, porque a gente sabe do trabalho que você desenvolve há tanto tempo. E vamos falar um pouco, né? Vamos falar um pouco da nossa querida região norte de São José dos Campos, porque a Câmara Comunitária surgiu... Ela nasceu ali? Nasceu na Zona Norte, Uhum. Ganhou, não vou mentir, né? Ganhou toda a cidade, até mesmo fora da cidade a gente recebe demanda de fora da cidade, aí depois a gente explica que não, né? Que a gente fica lá naquele cantinho. Só cuida de São José. Na verdade, presencialmente, indo até o local, Zona Norte. Aí a gente recebe também voluntário, a gente tem alguns custos e fica complicado sair da Zona Norte. Não tem o chamado braço para se estender para o resto da cidade. Não tem como. Eu acho que realmente somente uma estrutura mesmo de vereador mesmo, que ainda é difícil, né, Paulo? Tem que ser através da política, não é? É bem complicado. É bem abrir complicado. isso. Agora, o Roberto Chagas, há quanto tempo tem a Câmara Comunitária? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Você contava a história do Orkut. Sim. Você estava no Orkut. Como é que surgiu a Câmara Comunitária? Estava lá no Orkut, era gostoso brincar no Orkut, né? Tá sempre ali e tal. E a gente não percebia, mas o Orkut era infantil. Você sabe, ele era uma coisa infantil. A gente não percebia isso, mas o Orkut era bem infantil. Quando eu conheci o Facebook, até criei um grupo, eu comentei com você que a gente nem mexe no grupo, criei por criar, que se chama Facebook, o assassino do Orkut. Porque essa ferramenta Facebook, ela veio para mudar mesmo. Quem tem o seu talento, quem tem a sua capacidade, a partir do momento que expõe isso no Facebook, ela ganha o mundo com isso. Você colocou essa mensagem no Orkut, então, quando surgiu o Facebook, o assassino do Orkut. Passou alguns meses, Paulo. Assim que eu fiz isso, alguns meses acabou o Orkut. Foi algo assustador. Você disse que o Orkut é para criança? Infantil, é bem infantil. Desenhinhos, né? Aí você queria, sei lá, mandar um bom dia para alguém, mas mandava cheio de florzinhas, né? Os desenhinhos. Tinha até a Fazendinha. A Fazendinha. Era bem infantil. Mas eu só percebi isso
depois que eu conheci a ferramenta Facebook. Quer dizer, Antes, não. o Orkut, então, era como um autorama, não é? Que é feito para criança, mas o adulto que gosta de brincar com ele. É isso mesmo. Bom, aí mas a câmera comunitária, qual foi a necessidade dela? Você começou a ser um usuário do Facebook, mas, de repente, você foi provocado a fazer um trabalho comunitário através do Facebook? É assim, Paulo, eu sempre, não vou dizer que eu tenho veia artística, não, porque eu não estudei para nada, enfim. Mas é um autodidata. Um autodidata. Então, o que acontece? Eu tinha uma câmera dessas pequenininhas da Sony, fotográfica, que também filmava. Já existia o YouTube, né? O YouTube ele vem antes, assim, do meu conhecimento, antes do Facebook. Então, o que eu fiz? Eu gravava alguns vídeos em casa, fazendo algumas palhaçadas. Cheguei até a gravar um trailer de um filme que eu fiz, né? Com essa câmera. Então, eu tinha uma facilidade de gravar, de fazer vídeo, de falar na frente da câmera. Eu tinha essa facilidade, muito zoeiro, brincalhão, eu fazia essas palhaçadas aí. Politicamente falando, eu não sabia nem quem era o prefeito da cidade. Até 2008, 2009, juro, eu não sabia quem era o prefeito da cidade. Eu não tinha envolvimento. Você tinha uma vida apolítica, não tinha qualquer envolvimento. Eu não sabia quem que era o vereador do bairro, quem era o vereador da cidade. Eu não votava, se quer saber a verdade. Então, nesse caso, o Facebook acabou te politizando. Me politizou. Por quê? Eu tava descendo a rua de casa lá na Vila São Geraldo, mandar um abraço pro pessoal lá da Vila São Geraldo. Famosa Vila São Geraldo. Famosa Vila São Geraldo. E tem uma calçada lá com um problema muito sério, de anos. E toda vez, eu desviava dessa calçada com problema. Ia pro meio da rua. Ia pro meio da rua. E vinha carro e daí você... Mas sem preocupação. Eu não tinha preocupação de ser atropelado, nada. Eu não tinha problema nenhum com isso. Até que um dia... Eu passando por essa calçada toda destruída, tinha chovido um dia antes. Então, a guia ali, né? Toda molhada, a calçada toda molhada. E eu, da mesma forma, falei, vou passar por cima aqui do meio-fio, tranquilo, sem preocupação. Tropeçou e caiu. Não, me passa um carro. E lama em cima. Mas me deu um banho de lama. E aí, eu conheci a ferramenta. E quando eu conheci, uma coisa interessante, poucas pessoas... postavam conteúdo próprio. Tinha muito isso de compartilhar. Você entende? Compartilhava alguma coisa do artista, ninguém produzia. E foi quando eu tive a ideia, então, de gravar um vídeo. Você produziu um vídeo. Aquele lamaçal, aquela jato d'água do pneu do carro, em cima da calçada, que molhava as pessoas. Chamei o proprietário da casa, falei, eu vou gravar um vídeo, vou denunciar aqui a sua calçada, você quer se defender? Ele falou, eu quero, porque isso aqui é problema da prefeitura e da Sabesp. E aí a gente gravou um vídeo. No mesmo dia, eu recebi uma mensagem, vou até falar o nome, não posso falar o nome dele aqui, não. O Agostinho Plaça. Você acredita nisso? Amigão. Eu falei porque eu sei que ele é amigo. Ele é um assessor informal do São José da Águia do Vale. Não, mas você acredita que ele mandou uma mensagem? Eu vou falar o nome dele, porque é como um elogio mesmo, assim, sabe? Assim, como um reconhecimento. Só essa vez também que ele mandou, depois não mandou mais nada. Parou. Mas ele mandou uma mensagem assim, Roberto, amanhã a prefeitura vai estar aí para arrumar essa calçada. Há quanto tempo faz? Isso foi na época do 2011. Em 2011, parece que o Urbano, eu fiquei de boca aberta e ali eu vi. A força... Funciona. Falei, funciona. E aí arrumou aquilo ali. Como eu tinha facilidade de editar vídeo, então eu editei o antes, o durante, que era eles construindo, e no final da tarde, voltando do trabalho, depois, e aí eu soltei e criou, então, o Câmera Comunitária. O Roberto Chagas, você acredita que a partir desse evento que você filmou, que o Agostinho participou, a prefeitura foi lá, o Sabesp, que se criou em São José dos Campos o Calçada Segura? Acho que não, Pode né? ter. Eu acho que já tinha antes. Não tinha, não. Em 2011?
Não, Foi no governo do Cury ainda, se eu não me ainda. recordo. Foi no governo Não do tinha, Cury. parece que não tinha Não calçada tinha. segura. É premiado, você sabe disso, né? Foi A premiado? calçada segura de São José dos Campos, ela é premiada no Então, estado. se você for procurar a data dessa postagem sua, pode ser que Olha para você ver. eles acabaram se inspirando na sua reportagem. Olha para você ver. Olha, o Emanuel Gomes, ele diz aqui, ó, boa tarde, esperando a prefeitura arrumar a luz do poste da Rua dos Astecas, na chácara Boa Vista 107. Até agora, peixe. Até agora, nada. Você está recebendo aqui um pedido. Então, esses são os pedidos. Teve da calçada, a falta de iluminação. O José Antônio Soares acabou compartilhando aqui. É dessa maneira que acontece com a Câmara Comunitária? Aí, como que a gente faz? Uhum, A demanda, Paulo, a gente reconhece que ela é muito grande. uhum. A demanda, e na região norte, essa demanda ela é maior, porque a gente não tem representatividade política na região norte. O vereador que tinha lá perdeu o mandato, Exatamente. que era o Petite da farmácia, que perdeu o mandato por infidelidade partidária. Então, não tem representatividade. Uhum. Temos um outro vereador lá, que ele não é da região, não mora lá. É Uhum. diferente, a gente tenta explicar isso, a gente não está fazendo uma crítica, Uhum. constatação, né? É diferente quando o vereador é da região. Por quê? Ele, no horário do almoço, pode acontecer dele buscar uma filha na escola, né? Ele pode estar na padaria no final de semana ou no final de tarde. Você pode encontrar com ele na feira. Você sabe onde é a casa dele. Tem o dia a dia. Tem o dia a dia. Ele vai pegar aquele trânsito ali em cima da ponte. Ele vai passar pela Via Norte, pela Via Norte, vai ver o tobogã. Vai sentir a sensibilidade vai, do local para tudo. E a gente não tem isso na região norte. Então o que acontece? A demanda é grande. A gente peneira isso daí. Não dá também para a gente pegar todos os pedidos e correr atrás de todos os pedidos. Então, o que eu atendo? Uma lâmpada, uma falta de iluminação no estacionamento da UPA do Alto da Ponte. É uma prioridade? É prioridade, até prioridade. Porque é o acúmulo de pessoas e precisa de segurança. Uma calçada na entrada da UPA é prioridade? Porque tem o idoso, a idosa que vai passar por aquela calçada. Também é prioridade. É em cima disso que eu trabalho. Um vazamento de esgoto na frente de uma UBS, na frente de uma creche. Então, a gente pega essa demanda todinha, entre elas a prioridade, e encaminha para o governo. Quer dizer, até uma prioridade são vários assuntos que ficam para depois. A gente até pede para o morador fazer o protocolo do 156, porque é a porta de entrada, né? E através desse protocolo, a gente liga no setor responsável e encaminha esse protocolo, ajudando na cobrança. Mas a minha presença, o vídeo, é realmente em cima da demanda com prioridade. E assim todos os dias? Todos os dias, até domingo. Até no domingo? Até domingo, porque dependendo do que é no domingo, você não tem como fechar os olhos. Ô Roberto Chagas, e você tornou isso uma profissão? Você hoje é o arauto da comunidade da cidade toda, mas em especial região norte. Na região norte de São José dos Campos. É uma região que tem uma subprefeitura lá em... É subprefeitura que tem lá, não é? Não tem mais. Não tem. Não, mas tinha. Vou explicar para você. Então, você lembra do Amaury, né? Lembro do Amaury Delfino. Amigo do Ceneval. Isso. O Amaury levantou... E nosso amigo também. Nosso amigo. Ele levantou uma comissão, fiz parte dessa comissão. Você fez parte na criação da subprefeitura? Então, foi nesse período aí que as coisas foram acontecendo, as pessoas foram vendo o nosso trabalho, né, a nossa liderança. A gente fez parte aí, então, dessa comissão. Viajamos para Imbuemirim, na subprefeitura de lá, que é bem maior. Copiar lá. Olha, mas não dava para copiar. Porque a subprefeitura de Imbuemirim, ela é maior de estrutura do que a prefeitura de São José dos Campos. Apesar que também a população lá é bem maior porque é uma região metropolitana de São Paulo. Mas olha, uma estrutura espetacular. Fomos também para São Francisco Xavier e algumas cidades aí que tinham, então, a subprefeitura. Uma subprefeitura. A gente conseguiu, na época do Eduardo Cury, foi feita lá a subprefeitura da Zona Norte. Mas quando acabou o governo... Isso há 6 para 7 anos atrás. Isso mesmo, 2012. Então, nos últimos meses de 2012, se colocou um subprefeito lá. Em Santana? Em Santana. Na verdade, é no Teles Parque.
Ali é Telespark. Ficou na regional. Fez uma salinha na regional e se criou a subprefeitura. Então era decorativa. Se tornou decorativa. Ah, que pena. E é uma coisa que a gente só observa, é interessante, depois que você começa a entender um pouco mais da política. Hoje, por exemplo, eu não defendo um subprefeito naquela salinha. Eu não defendo. Mas tem. Tem uma salinha, Mas não existe a figura, o cargo. É. Olha, tem a regional que já existia. Já existia. Foi criado a subprefeitura dentro da regional. Da regional. E não o subprefeito. Exatamente. E isso é ruim para o município, porque acaba tendo junção de funções. Agora, a imparcialidade do subprefeito não existe, então. É que, na verdade, não existe o subprefeito. Ele não tem o cargo. Uhum. E eu acho até que essa sala, hoje, ela é ocupada por um outro funcionário para uma outra situação. Até mesmo um depósito pode ser agora essa sala. Quer dizer, a Câmara Comunitária, nesse momento, está fazendo um papel de cidadania de poder mostrar para a população, olha, existe a subprefeitura, mas não tem o subprefeito. Como acontece em Eugênio de Melo, tem lá o subprefeito, em Eugênio de Melo. São Francisco Xavier tem o subprefeito. E Santana, que é a terceira subprefeitura, não tem. Não tem, não funciona. Tem, mas não funciona. Tem, mas não funciona. É o subprefeito Denorex. Parece, mas não é. Mas não é. Sensacional. Você tem mais pessoas aqui nos assistindo, o Aparecido Barreto também acompanhando, e as pessoas aos poucos vai se cotizando aqui desse bate-papo. Roberto Chagas, qual é o alcance da Câmara Comunitária? Quando eu comecei ela, a minha intenção era realmente fazer em toda São José dos Campos. Uhum. Eu tinha um evento acontecendo lá no Novo Horizonte, eu entrava dentro do carro, ia para lá, com meu custo, né? Era eu quem custeava. Eugênio de Melo também ia. Eu passei, então, a ir para todas as regiões. Mas eu comecei a entender que eu não tinha uma estrutura para isso. Chamado braço. Não tinha braço para isso. Uhum. Né? Eu comecei a entender, falei, peraí, calma, vamos com calma também, porque não dá para a gente abraçar o mundo. Uhum. Então, hoje o trabalho é feito na Zona Norte. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu cito a Zona Norte, no sentido de brigar, de lutar, de estar com a Zona Norte, mas o alcance do trabalho, ele passa até mesmo de São José dos Campos. Eu já recebi demanda, e já fui até, na verdade, para você ver. Em outras cidades? Eu fui para Jacareí, fui para o Parque Santo Antônio. Uma creche que estava sem calçada. E também funcionou? Olha, eu vou te dizer, a gente às vezes critica bastante o governo aqui de São José dos Campos, mas lá em Jacareí a situação é bem mais complicada. Bem mais complicada. Essa creche está com problema desde 98, você quer saber a verdade? E a cidade é a metade de São José, bem menos, né? E eu liguei na prefeitura. É muito difícil você conseguir falar com alguém que tem poder de mandar alguém resolver. Lá é o padre, o prefeito e o delegado, né? E você não consegue falar com essas pessoas. Até esses gestores. E hoje, aqui em São José dos Campos, como nos governos passados que eu fiz parte de estar trabalhando junto, eu não posso dizer para você que a gente tem toda essa dificuldade de chegar. Talvez de executar, sim. Mas de chegar, não. Porque eu tive recentemente num evento, cobrei o prefeito, cobrei o secretário do prefeito pessoalmente, ele nos atende, conhece o trabalho. Então eu não posso negar isso. Mas lá na Zona Norte temos a dificuldade por não ter representatividade na Câmara, então nosso pedido fica mais fraco. Tem o subprefeito, mas não funciona. Não. Tem o vereador, mas também não funciona. Vai ter que fazer funcionar. E temos 80 mil votos na Zona Norte. Na região de Santana... a Zona Norte tem 80 mil votos. 80 mil votos dá para eleger, por exemplo, 4 vereadores. Já elegeu 5. Já teve 5 vereadores. Lembrando, em Santana, que Santana é muito conhecida pelo Berfares. Berfares era um cidadão ali da Vila Cristina e que era carroceiro lá no bairro de Santana e foi candidato, todo mundo menosprezava. Naquela época tinha o chamado bullying contra o Berfares, que era um carroceiro, e ele acabou se elegendo naquela época, votava no vice-prefeito também. Conheci a história.
Conheceu a história? Uhum. E o Ber Fares se tornou vice-prefeito e prefeito também, parece que assumiu algumas vezes aqui a prefeitura de São José dos Campos. Uma história linda, de um carroceiro. Tem um livro, você sabe, né? Tem o livro, eu tenho ele. Tem um livro. O Ber Fares, aliás, tem o livro, sim, lá, não me lembro o autor. Bom, nós vamos para um breve Carlinhos intervalo. Tchaca. Carlinhos, abraço para o Carlinhos aí, que foi o idealizador do livro, um carroceiro na prefeitura ou na Câmara. Não me recordo. Mais ou menos isso. Roberto Chaga, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já, dando continuidade à Câmara Comunitária. Lembrando que não é Câmara Comunitária, apesar de atuar como Câmara também, porque os anseios da população passam pela Câmara Comunitária. Deixa eu lembrar o senhor e a senhora que nesta quarta-feira, presença aqui em São José dos Campos do teólogo Leonardo Boff, aqui em São José dos Campos, vai fazer uma palestra sobre o meio ambiente e o Brasil atual também. Está aqui, e aquele cartaz lá no fundo você pode acompanhar o Leonardo Boff, que estará no Teatro Univap, aqui em São José dos Campos. Um detalhe, você tem que chegar cedo, porque a entrada é franca e vai ter tanta gente que você vai acabar ficando de pé, tá bom? Na próxima quarta-feira, o teólogo e professor Leonardo Boff falando sobre o meio ambiente aqui em São José dos Campos. O nosso entrevistado de hoje é o Roberto Chagas. Ele é da Câmara Comunitária. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Atenção, SINDICT 30 anos com vida. Dia 25 de setembro, quarta-feira, 19 horas, no Teatro Univap Centro. Palestra com o expoente da Teologia da Libertação, Leonardo Boff. Autor de mais de 100 obras em 20 países. Leonardo Boff trará um tema de grande interesse para você que busca adquirir conhecimento sobre a vida, a biodiversidade, a vida no planeta. Marque em sua agenda, quarta-feira, dia 25 de setembro, às 19 horas, no Teatro Univap Centro. Palestra imperdível sobre o meio ambiente com o professor, teólogo e filósofo Leonardo Boff. Porque o ser humano é a terra que anda, a terra que pensa, terra que cuida e terra que sofre. Apoio SINDICT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. SINDICT, 30 anos e seus associados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence.
Pense, seja A, B, O ou A, B. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o Roberto Chagas, da Câmara Comunitária. Ele faz um ativismo digital pelas redes sociais, que é uma expressão da liberdade de manifestação. Ele se manifesta junto com a população. Lembrando que o ativista digital, o Roberto Chagas, que a gente está entrevistando agora, ele é da Câmara Comunitária, que ele é um observador atento da conjuntura política e social aqui de São José dos Campos. Ele participa das discussões aqui da cidade e desenvolve esse trabalho junto à comunidade, que acabou ganhando proporções gigantescas com a participação de cada um. No começo da nossa conversa aqui, o Emanuel Gomes, ele diz aqui, ó: boa tarde, estou esperando a prefeitura arrumar a luz do poste da Rua dos Astecas, nas Chácaras Boa Vista 107. Esse pedido chegou na Câmara Comunitária ou ainda não? Eu não me recordo. Acho que não chegou, não. Então, olha, você vai ter que procurar o Emanuel. Rua dos Astecas, Chácara Boa Vista, número 107, lá na região norte. Chácara Boa Vista fica lá. Eu acho, não tenho certeza. Uhum. Talvez ele tenha me procurado e eu pedi para ele, talvez, tá, se é o mesmo, eu pedi para que ele fizesse um 156 e me mandasse o protocolo. Aliás, o pedido primeiro 156. Por quê? Para não ficar uma situação que é o Roberto Chagas que está caçando o problema. Que legal. Você entende? Eu não estou caçando o problema. A população entra em contato com o 56, não é atendido, não recebe um retorno e aí me procura. Você faz a cobrança da prefeitura. Exatamente. Você chega no secretário e olha, secretário, por exemplo, vamos pegar o Minoro, que é da manutenção da cidade. Sim. Chega nele e fala, por que não foi atendido? Exatamente. Tanto que a calçada da UPA do Alto da Ponte, eu estava num evento, encontrei o Minoro, primeiro encontrei o secretário Danilo, por ser UPA, eu achei que fosse da saúde a calçada. Eu procurei o doutor Danilo, aí depois ele me informou que não, que aquilo era serviço da Secretaria do Minoro, passou para o Minoro isso, e passou mesmo, isso é legal, olha para você ver. Aí depois eu encontrei o Minoro numa outra situação, num outro local, e quando eu fui cobrar ele falou, não, o doutor Danilo já me falou. Então o doutor Danilo foi ponta firme. Foi ponta firme, porque ele realmente passou, e depois eles fizeram a calçada, enfim. Então é isso. Primeiro, o morador faz um 56. A prefeitura precisa saber que existe o problema. E quem vai fazer essa primeira cobrança é você, morador. Bom, então a Câmara Comunitária funciona assim. Você tem qualquer pedido, 156, que é o natural do munícipe junto à prefeitura. E aí, se demorou... Aí me procura. E aí você vai lá filmar. E olha, eu vou eu vou pessoalmente cobrar às vezes. Chega lá e... Não é só por telefone, é só por vídeo, não. Agora, a minha característica, e eu entendo até a diferença do vereador, porque o vereador de demanda é muito maior mesmo, a minha característica eu pego um problema... E vai até o fim. Eu vou até o fim. Que bacana. Até o fim. A Câmara Comunitária. Algumas pessoas que estão aqui, o Marcelo Efraim está assistindo, o Valdir Santos. Valdir, um abraço para você. O Valdir é um amante dos cachorros. Ele comprou um saco de ração. Ele é muito gente boa. E sai distribuindo para a cachorrada. E não é que o cachorro não morde ele?
gosta dele, acaba ficando amigo lá. Valdir, obrigado aí. Eu conheço, viu? Conhece o Valdir? Espetacular. A Flaviane Dias Monteiro, ela te faz um elogio aqui, ela diz, Roberto Chagas é a voz da Zona Norte. Obrigado, querido. O Clóvis Borges também nos cumprimenta aqui, dá uma boa tarde para mim e para o Roberto. Boa tarde, Clóvis. Roberto Chagas. A Leila está assistindo. E uma outra pessoa que é o Tonico Pipoqueiro. Isso. Tonico Pipoqueiro, 50 anos vendendo pipoca e sempre que é quentinha e sempre com queijinho. Uma grande liderança também, viu? O Tonico Pipoqueiro. Aliás, o Tonico é uma das pessoas que está na organização para receber, na recepção do Leonardo Boff aqui na próxima quarta-feira em São José dos Campos. Obrigado, viu, o Tonico. Agora, o Roberto Chagas, nós citamos aqui o Valdir e você tem um viés com os animais também. Eu vejo que de vez em quando você encontra um cachorrinho que precisa de cuidados veterinários, o veterinário é caro, e você filma aquele cachorrinho, faz uma narrativa e pede que algum veterinário possa acudir àquela alminha ali. E tem dado certo? Olha, o abandono na nossa cidade ele é muito grande. O abandono dos animais na cidade é algo assim... É triste. Então, o que eu faço? Eu não procuro. É bom deixar bem... Eu não fico caçando... Você não fica com a câmera na mão, uma ideia na cabeça... procurando um cachorro doente na rua, atropelado, não. Como é que chega esses casos para o Roberto Chagas? Então, aparece mesmo no meu caminho. E quando aparece no caminho, eu não finjo que não é comigo. Então, se eu estiver passando por um caminho, tiver uma caixa com 10, 15, 20 gatinhos ali, eu vou levar para casa. E depois eu vou tentar fazer a doação. Não, eu não finjo que não é comigo. Agora, se alguém, aí vamos lá, aí um munícipe entra em contato comigo, Roberto, deixar aqui no portão da minha casa, ou o meu gatinho, a minha gatinha teve tantos filhotinhos, me ajuda? Ajudo. Deixa o bichinho desmamar, manda as fotos para mim e eu ajudo a divulgar. Você vai compartilhando. Isso, e a nossa página vai longe. E dessa forma eu ajudo. Eu não levo para minha casa, sendo que já é da responsabilidade de uma pessoa. Eu acredito até que você que está agora assistindo a gente, se acontecer com você de você encontrar um animal na rua, numa situação complicada, tem uma cachorrinha lá que eu encontrei, ela estava com o corpo, acho que 90% dominado por carrapato. Nossa, eu estava dando uma entrevista para a Record, falando dos escorpiões. Eu parei a entrevista para pegar o cachorro e levar para minha casa. Cheio de carrapato. Cheio de carrapato, coloquei dentro do carro, cuidei e não consegui doar. Criou amor? Não, ninguém quis. Ninguém quis. Ninguém quis. E aí atrapalha o trabalho da gente. Verdade. Esse é um agravante. Porque se você começa a levar para sua casa, daqui a pouco você tem 5, 6, 7, 10. Principalmente gato. Principalmente gato. Então, a cachorrinha ficou em casa. Então, eu não faço mais esse trabalho de resgate. A não ser que é uma situação mesmo que se eu não intervir, o bichinho vai morrer. Aí agora, eu tenho que intervir. Roberto, tem tantas entidades aqui em São José que fala que é protetora de animais, isso aqui. Mas por que é que tem tanto animal abandonado na rua se tem tantas ONGs? Sobrecarregadas. Sobrecarregadas. Não há uma educação do cidadão em relação a castrar o animal? Sobrecarregados. E vou te dizer uma coisa. Só tem ONG ou protetores independentes quem realmente ama os animais. É mesmo? Porque não tem como cuidar de animal se você não gosta de animal. Ele te dá muito custo, muito trabalho, muita sujeira. Quando um bichinho daquele morre, você pega amor pelo bichinho. Verdade, complicadíssimo. Verdade. Agora, quando o animal morre e alguém chama você para filmar, para avisar? Eles entram em contato comigo e eu oriento, né? Porque aí fica fácil. A prefeitura tem esse trabalho. A Urban? É a Urban, mas é coisa de 10, 15 minutos. É mesmo? Você ligou para a Urban, 10, 15 minutos, vem buscar o animal morto. Mas se for atropelado, você pode ligar até... É mesmo? Que ninguém vem Tem uma diferença entre a morte do animalzinho e a morte por atropelamento? Não, morreu, a Urban vem buscar. Agora, se atropelou, não está morto, não morreu o animal, eles não ninguém vem buscar.
Incrível Não isso. existe esse trabalho na prefeitura. Agora, Roberto Chagas, como é que é o nome da cadelinha? A minha, A que você resgatou. coloquei de Cacau. Cacau tirou os carrapatos. Todos. E hoje ela está com saúde. Nossa, mas eu vou te falar, viu? É. Você pega amor pelo bichinho e agora tentaram, por último agora, faz um ano que ela tá comigo, tentaram levar para a roça. Não, vou levar para a roça. Falei, mas peraí, calma, não é assim não. Quem que tá lá na roça? Tá cercado aquilo lá? Tem uma estrada? Peraí, vamos com calma que não é assim não. Eu não dou para qualquer um animal não. Até porque hoje animal já não é uma coisa, né? Não, jamais, hoje o Supremo Tribunal Federal determinou que você não é dono do cachorro, mas sim o tutor do animal. Exato. Qualquer tartaruga, gato, cachorro. Sabe o que eu tô rindo aqui? Tô lembrando, tá falando de animal. Eu não ganhei, não. Deixaram em casa um galizezinho, porque o meu primo comprou uma roça lá, e o cara ainda não tinha saído, o antigo proprietário, e tem cachorro. Então não podia levar não o podia galizé. levar. E ele ia matar o galizé. Eu falei, não, senhor, não vai matar, não. Eu levei para casa. E a casinha do cachorro é grande lá, sabe? É feito de bloco e tal. E eu deixei lá na casinha do cachorro. Olha pra você ver. E aí eu brinco na internet com isso aí e tal. Não, dá pra fazer uma canja. Falei, que fazer canja? E eu não consigo entender as pessoas que criam a galinha lá, o galo, e matam o galo. É verdade. É muito difícil. Você cria uma cumplicidade com o animalzinho, fica parceiro os dois. E ele tava doentinho, eu tava dando banana na boquinha do galizézinho. Nossa, minha esposa racha o bico, dá risada. Qual o nome? Esse não tem nome. Não tem nome. Então, é o Zé. Eu sempre corto a bananinha, dou bananinha para ele, a Daniela fala, meu Deus. Mas esse não vai mais para a roça, então. Não, vai ficar comigo. Roberto Chagas, Câmara Comunitária, em relação aos animais, e o veterinário, onde é que você ajuda, consegue convencer um veterinário? Como é que é? A gente, na verdade, no começo, eu tinha alguns parceiros veterinários. Só que a minha demanda, como eu disse, ela é grande. É muito grande. Ela é grande. Então, eu achei injusto. Eu achei injusto que eu pegue um animal doente e levo para o veterinário. Pego um animal doente e levo para o veterinário. Então, o que a gente faz hoje? Quando aparece um caso e que a gente precisa intervir nesse caso, eu coloco na internet, porque ninguém quer resgatar. Já disse para você, ninguém faz o resgate. Ninguém quer o problema. Então, a gente faz o resgate quando aparece no meu caminho, a gente coloca na internet e pede ajuda para as pessoas. Às vezes, precisa fazer um raio-x. Tal pessoa se compromete, então, a ajudar com o raio-x. Vai ter uma cirurgia, o valor fica tanto, um grupo de pessoas se interessa em ajudar. Bacana. E aí as pessoas ajudam dessa forma. Você conseguiu, então, pessoas no grupo do Câmara Comunitária que vão se cotizando para comprar um remédio, para fazer uma cirurgia. Agora, quando o veterinário recebe um animalzinho desse, ele também faz um desconto especial? Quando o animal é de rua, eles costumam ajudar bastante mesmo, assim, demais até. Coisa assim de tirar 80%, coisa assim de não cobrar a mão de obra da consulta, só o medicamento ali da injeção que está aplicando. Falou, o medicamento eu vou ter que te cobrar, o resto eu não preciso. Sai do bolso, Quer dizer, então está ajudando as pessoas. Tem algumas pessoas aqui, o Márcio Gomes, ele dá uma boa tarde para o Roberto e para o Paulinho. O mesmo Márcio Gomes, ele cobra pelo... poliesportivo. O poliesportivo para a gente, Roberto. E o Rogério, ele diz aqui, Roberto Chagas, a luta sempre melhor da cidade, não entendi muito. E o Enio Ferraz, que está aqui conosco também. Agora, o que é o poliesportivo? O prefeito Felício, ele teve a semana passada lá no poliesportivo do Altos de Santana. Onde fica? Fica na margem do Paraíba ali. Sim. Onde era o Clube do Laço. No Clube do Laço? Isso. No Alto de Santana. Alto de Santana. Ok. Aí ele fez o poliesportivo, já estava lá, enfim, fez uma reforma lá no poliesportivo, ampliou algumas salas, enfim. Só que nessa visita, quando ele foi entregar essas salas, alguém ali não alertou ele que ele tinha que ir até a quadra de futsal, que é uma quadra que o Márcio, que tem um grupo grande de pessoas
que participam ali com o time de futebol, torneios, campeonatos, e lá está com problema, com vazamento. Da quadra. Da quadra, disjuntor está caindo, 60% das lâmpadas estão apagadas, muito suja a quadra também. Esses relatos do Márcio que utiliza da quadra. E sempre que ele tem oportunidade, que a gente está na rádio ou fazendo uma live, ele sempre dá um toque para colocar em evidência. E a prefeitura, o que seria? Secretaria de Esportes ou a Secretaria de lá do Minoro? Qual que é? Secretaria... Serviços Municipais. Não mudou, né, o nome? Secretaria de CEMOB, parece. Bom, Secretaria de Serviços Municipais. De manutenção da cidade. Muito bem. Eles mudaram lá. Eles mudaram. Quem é lá não, lá no caso seria o esporte. Qual é o agravante? Essa quadra ela está sendo usada tanto pela Escola Vera Babo quanto para o Poli. E cachorro que tem muito dono morre de fome. É verdade, ninguém cuida. Então fica aí entre a educação e o esporte, e eles estão... Essa cobrança não é de agora. Se eu não me recordo, o Márcio pode até dizer, eu acho que faz quase 2 anos que o Márcio vem cobrando manutenção lá. E você também, pela câmera comunitária. Só que assim, o meu trabalho é fazer chegar o conhecimento de quem resolve. E já chegou o conhecimento há muito tempo. Por isso que a comunidade da região norte fala que não tem representantes na Câmara, porque já era para poder algum agente político também interceder lá no poliesportivo do Altos de Santana. Falta interesse pela Zona Norte. Muito bem. Roberto Chagas, nós vamos para mais um intervalo. Passa rápido o tempo aqui. Passa rápido aqui, um bate-papo gostoso. No próximo bloco, eu gostaria que você pudesse falar das reivindicações da região norte através da Câmara Comunitária. Tudo bem? Ok. Olha, um breve intervalo, lembrando que o ativista Roberto Chagas, ele é da Câmara Comunitária, que está no Facebook. Está no Facebook. facebook.com/Câmara Comunitária. Eu acho que se entrar no Facebook só como Câmara Comunitária, já acho. Fala com você. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. É na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Atenção, SINDICT 30 anos com vida. Dia 25 de setembro, quarta-feira, 19 horas, no Teatro Univac Centro. Palestra com o expoente da Teologia da Libertação, Leonardo Boff. Autor de mais de 100 obras em 20 países. Leonardo Boff trará um tema de grande interesse para você que busca adquirir conhecimento sobre a vida, a biodiversidade, a vida no planeta. Marque em sua agenda, quarta-feira, dia 25 de setembro, às 19 horas, no Teatro Univac Centro. Palestra imperdível sobre o meio ambiente com o professor, teólogo e filósofo Leonardo Boff. Porque o ser humano é a terra que anda, a terra que pensa, terra que cuida e terra que sofre. Apoio SINDICT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. SINDICT, 30 anos e seus associados.
Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. Se você é eleitor do estado de São Paulo e ainda não fez a biometria, agende seu atendimento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e vá até o cartório eleitoral no dia e hora marcados. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém. Muito bem, estamos de volta ao último bloco desse bate-papo gostoso com Roberto Chagas, ele que idealizou há 9 anos atrás a Câmara Comunitária, que faz um apanhado. A Câmara Comunitária, ela acabou ganhando proporção exatamente pelos resultados. O Roberto Chagas, e os resultados? Qual é a porcentagem dos reclames da Câmara Comunitária para com a comunidade? Bom, nesses 9 anos a gente oscilou, né? Quando troca de governo, aí de repente entra um governo que não conhece ainda o nosso trabalho, vai começar a conhecer o trabalho. Aliás, há 2 anos atrás, a prefeitura teve que descartar todos os nomes de reclamações do 156. Teve que iniciar tudo. Começou tudo de novo. A gente tem que reiniciar. Olha, tem muitos setores dentro da prefeitura que já conhecem o trabalho da Câmara Comunitária. Sabe que o trabalho é trabalho sério, é um trabalho apartidário, né? Voltado realmente à melhoria da comunidade. Em alguns setores a gente não tem problema. Existem outros setores dentro da prefeitura que desconhecem o trabalho ou conhecem demais o trabalho ao ponto de não querer ajudar a gente. O 156, eu confesso para você que é só para registrar mesmo o problema. A gente tem vários no 156 que já liguei 3, 4 vezes. Eu não ligo mais, eu ligo no 156 para fazer o documento e ligo no setor responsável. Até porque o 156 gera um protocolo oficial. Exatamente. Mas às vezes, que nem é o caso, teve uma pessoa aqui, já passou, uma pessoa que está pedindo as luminárias lá na chácara Boa Vista, a luz apagou lá do poste e não aconteceu nada até agora. Quer dizer, você pega e registra isso, pega o protocolo da pessoa e vai até a secretaria. Quando a demanda é uma prioridade, eu registro. Então fica registrado. Quer dizer, eu não tô só falando que o problema existe, assim, pelo telefone, pelo protocolo. Eu realmente registro para que todo... Aí cria-se um abaixo-assinado virtual. Quando eu coloco o problema, a ponte, por exemplo, Maria Peregrina, ela está parcialmente apagada. Quando eu coloco isso na internet, as pessoas passam por essa ponte. Realmente, a minha esposa vem do serviço e precisa passar a minha filha da escola. Então, cria-se um abaixo-assinado virtual. E por que é um abaixo-assinado? Porque pessoas também do poder público acabam acompanhando. E passam por ali. Aí ele acaba acompanhando a postagem. Muito bom. Opa, peraí, o Roberto colocou, mas olha quantas pessoas estão reclamando junto. Então é um abaixo-assinado virtual. Muitas vezes, não desfazendo do trabalho do 156, porque a gente sabe que são pessoas sérias que também trabalham lá, muitas vezes o retorno vem pela postagem. Pela postagem? Pela postagem.
Já chega antes... Chega em alguém lá que tem um pouco mais de poder naquele setor e já entra em contato com o pessoal que está na rua e eles vão lá e executam. Agora, a crítica é ácida quando tem um problema? Depende. Tem dia que chega a ser ácida. Eu até me arrependo algumas vezes. Eu me arrependo de uma situação uma vez que... Acaba... Que eu fiquei nervoso. Dificilmente fico. Mas fica nervoso porque foi uma vez, duas, várias vezes e não resolveu. E a situação quando se torna de abandono. O Taquari, por exemplo, se você ficou sabendo dessa história alguns meses atrás, o Taquari é o antipoeira, né? E não teve manutenção no antipoeira. O Taquari chegou ao ponto da entrada do Taquari ter uma passagenzinha na rua para você a pé e dos dois lados dessa passagem, buraco. Quer dizer, a pessoa tinha que equilibrar ali. O carro tinha que passar pelo buraco. Ele escolhia o buraco da direita ou da esquerda, ele tinha que passar pelo buraco. E o munícipe passava nesse corredorzinho da rua. E eu tive por várias vezes cobrando o pessoal que é responsável. Aí eu fiz um vídeo lá, eu me arrependi, até porque eu realmente ofendi mesmo, eu ofendi todo mundo. Perdeu o feeling da reportagem. Eu realmente perdi o feeling da reportagem. Eu levei para o pessoal ali. Mas e como reverter essa situação? Então, quem acompanha o trabalho, até mesmo dentro do poder público, sabe que a gente faz por emoção mesmo, por amor mesmo, entende? Não é pessoal. É porque eu estou mesmo brigando ali, eu estou mesmo pisando naquele barro, eu estou tomando aquela chuva junto com o morador, então eu estou sentindo na pele. Então é uma coisa emocional ali do momento mesmo. E depois, quando resolve o problema, a gente volta e agradece. E normalmente isso não acontece, né? Quem quer só cobrar, né? De repente o pessoal, olha, vamos arrumar essa ponte aí, senão aquele boca do inferno vai ficar falando, e ninguém merece e tal. Às vezes... ou vai pelo amor ou vai pela dor? Ou vai pela dor. Mas a Câmara Comunitária, ela funciona há 9 anos aqui em São José dos Campos. Qual é o número de visualizações que ela tem? Então, isso também é interessante. A população é meio estranha. Às vezes você pensa que uma postagem, ela vai bombar, porque aquele assunto é importante, ele é sério, e às vezes não bomba, não. O pessoal 800, 1.000... 300. 300 é quando ninguém viu mesmo. 300, é mesmo? 300 então, o mínimo é 300 500 visualizações? É o mínimo. Você tem mais audiência do que muita rádio grande aí. É bem constante, né? A rádio, normalmente, ela faz um programa e depois ela vem com músicas. Isso. E entende? o seu é direto no assunto. É direto no assunto. Seco. Eu faço um vídeo, eu vejo uma outra situação, faço de novo um outro vídeo. Então a gente está sempre postando alguma coisa, está sempre na atividade. Eu já tive visualização lá da manifestação que aconteceu, de ter mais de 1 milhão de visualização. 1 milhão? Uma live. Uma live na Câmara Comunitária. Mais de 1 milhão. Que manifestação foi? Foi a antes da eleição. Você fez na região norte? Dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros. O pessoal saiu de caminhada daqui do centro até lá no Vale Sul. Para dar apoio aos caminhoneiros. E aí eu fui fazendo uma live. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei assustado. Teve 1 milhão de visualizações. 1 milhão. O ego fica lá em cima, massageado. Eu levei um susto. O Brasil inteiro viu isso. E quando não é isso, acontece a gente ter 20 mil, 30 mil... Dos escorpiões de Santana, eu tive mais de 20 mil. O que é que aconteceu com os escorpiões? O cemitério de Santana, não sei o que acontece, que no calor, aqueles escorpiões saem tudo para fora. E aí, aquela rua paralela que chama Inhumirim, os escorpiões, eles atravessam a rua e invadem as casas. Os moradores, pasmem vocês que não conhecem a história, matavam 200 escorpiões, a média, por dia, que na verdade era por noite, durante 1 hora, 1h30 matando. Quer dizer, tinha vigília de escorpiões. Tinha vigília de escorpiões. Tinha que ficar acordado. Chinelo, com a lanterna, um chinelo, e batendo no muro do cemitério. Isso... Incrível! E aí, o pessoal entrou, aí não vou negar, não. O pessoal da prefeitura entrou com um trabalho lá.
Veneno e... É que esse veneno não mata, não diz que não tem veneno que mata escorpião. Eles entraram com um trabalho de captura e levaram para o Butantã. Hoje, o cemitério de Santana faz o soro para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Foram mais de 10 mil escorpiões capturados no cemitério de Santana. Caramba! Mais de 10 mil. E isso foi um trabalho da Câmara Comunitária? Também, né? Também, porque na verdade, quando o problema é muito grande, a gente tem que ser justo de dizer. E aí disseminou em todas as redes sociais e também na mídia. Só que quando chega na Câmara Comunitária, ela avança. Porque quando chega na gente, a gente consegue também levar para uma rede de TV, né? A gente tem alguns contatos. Tem coisa que eu sei que se ficar só na minha mão, não vai. Então, mas não deixa de ser Câmara Comunitária. Não deixa. Porque a Câmara Comunitária, ela vai para o rádio, vai para a TV, vai para os jornais também, e no boca a boca da população. Algumas pessoas estão aqui, a Elizabeth Azuelos. Ela diz uma frase aqui, quando você disse no começo da nossa conversa, somos todos Zona Norte. Criou-se esse emblema, somos todos Zona Norte. É uma região, então, como os escorpiões, matar 200 escorpiões por dia, uma verdadeira vigília de caça aos escorpiões, aconteceu na região norte. Na Zona Norte. E tal qual, quais são as demandas da população escorpiões que está resolvido? Tá resolvido. Os escorpiões estão resolvidos porque não tem mais essa quantidade. Uma vez ou outra aparece um escorpião na casa de algum morador, mas não da forma que acontecia antes. A reforma do poliesportivo do Altos de Santana, essa é uma demanda. É uma demanda antiga, né? Porque já passou de um ano, já é do conhecimento do poder público e a gente vai continuar cobrando, sem dúvida. Rogério Martins, ele diz, parabéns, Roberto Chagas, é o professor Rogério. É o professor. Um abraço para o professor que está assistindo. E olha só que alegria, o Ney Rodrigues já foi constituinte. O Ney Rodrigues, não falei Ney, antigamente o Marcão era filho do Ney. Hoje o Ney é pai do Marcão. É isso mesmo. O Marcão se saiu bem, aprendeu bem a lição. Ney, muito obrigado pela sua audiência também. Estamos no finalzinho desse nosso bate-papo. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Temos 4 minutos ainda. As demandas da região norte, qual seria, além do poliesportivo, que precisa de reforma, e também, lá no começo da nossa matéria, tem o Emanuel pedindo a luminária, as lâmpadas no Chácaras Boa Vista. Então, a gente aguarda, né, que ele passe para a gente o protocolo, e assim que o protocolo estiver em mãos, a gente entra em contato com o setor responsável, fazendo essa cobrança. Aí ele passa o protocolo para eles, e aí eles passam então a entender que, poxa, peraí, aqui realmente o pedido já tem um tempo. E aproveitando esse gancho, que você disse aí da lâmpada, às vezes, algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas são coisas tão simples. Simples quando não dá na porta da sua casa. Verdade. Um buraco, ele é muito simples. Se tiver lá no meio da roça, não tiver no portão da sua casa, que quando você vai tirar o carro, seu carro cai no buraco. Uma lâmpada queimada, se tiver lá na outra quadra, não tiver na rua da sua casa, quando a sua filha está voltando da escola e tem que passar por uma viela. Entende? É verdade. Então é isso. É simples quando não está acontecendo com a gente, na porta da casa da gente. E iluminação pública é uma questão de segurança pública. Exatamente. Né? Quanto mais claro, menos o ladrão vai... Então são coisas assim simples que faz a diferença, muita diferença para aquele morador, para aquela família que está vivendo aquela situação. E é isso que eu faço. Eu me coloco no lugar dessa pessoa. Agora, Roberto Chagas, questão de segurança, qual é o grau de satisfação da população da região norte? Tem reclamações de roubos, de assaltos Bastante, lá? Né? Bastante. A região norte, principalmente o Altos da Vila Paiva sofreu bastante com furtos e roubos. Foi por conta do número de novas habitações que foram para lá ou não? Já faz um tempo já, né, que o Altos da Vila Paiva, principalmente, tem sofrido com os furtos. Só que assim, eu queria deixar registrado que tudo que poderia ser feito dentro do município
em relação a governo, isso já foi feito. Mas segurança pública é do governo do estado. Então, se tiver que melhorar mais alguma coisa em relação a isso, se a gente cobrar vereador e prefeito, a gente está dando murro em ponta de faca. Isso é uma cobrança em cima do governo do estado, então em cima de deputado, porque pode ter a ver com verbas. Como que se coloca uma viatura para rodar só o Vila Paiva? Não vai acontecer isso. Então, será que não está precisando de mais viaturas? Mais homens? Então, é uma cobrança que precisa ser feita lá no governo do estado. E prefeito e vereador não vai fazer essa cobrança, não tem força para fazer. É o chamado café pequeno. O Tiago Rodrigo, ele diz aqui, ó, segurança não tem nenhuma na Zona Norte. Agora, você tinha comentado antes que há uma luta também lá na região norte para a criação de uma base do Corpo de Bombeiros lá na região. Essa bandeira você está levantando lá, porque quando ocorre um incidente, há poucos dias um cidadão lá, inclusive paraplégico, não é, que fumando ou com vela, acabou morrendo carbonizado porque pegou fogo na casa. O Corpo de Bombeiros tem que sair ou da Vila Industrial ou então da Vila Betânia. Lá não tem nenhum. E é uma luta antiga aí, viu? Eu me recordo que a população da Zona Norte, antes até da gente ter essa visibilidade toda, já se fala do Corpo de Bombeiro. Também governo do estado. Também é governo do estado. Vai ser a briga, então, do Davi e Golias. Vai ser briga de cachorro grande agora. Porque precisa de verba, né? Precisa ter verba. E já teve outros deputados que encabeçaram isso daí e não foi para frente. Vereadores, candidatos a vereadores, que quando vai se aproximando as eleições, coloca isso em pauta de novo. Mas tá bem parado isso, viu? Tá bem parado. Tá bem paradinho isso daí. Bom, então a próxima cobrança além de segurança, agora vocês vão provocar o governo do estado através de uma câmera. Exatamente. Então, Corpo de Bombeiros, base do Corpo de Bombeiros para a região norte e também viaturas com mais frequência. E a gente quer contar, né, com a ajuda aí das pessoas que estão com o poder na mão, né? Essas pessoas que sentam com o governo, né, tem a força de sentar com o governador e pensar na Zona Norte. E é bom que pense mesmo na Zona Norte, porque a Zona Norte está diferente, está mais esperto. Viu? E está mais politizada. Está mais politizada. E a Câmara Comunitária... Está ajudando nisso. Está ajudando. E está de olho. Estou de olho. Muito bem. Tem alguma pergunta que você gostaria de responder que eu não tenha feito para você, Roberto? Não, na verdade eu queria agradecer mesmo, porque são poucas vezes que a gente tem a oportunidade de sair, né, da Câmara Comunitária, lá da nossa página, querendo ou não, a gente tem um grande alcance, mas é uma bolha, né? É uma bolha. Então, aqui é um outro público, muitas e muitas pessoas que eu acompanhei aí, são pessoas que, além de ter as pessoas que eu compartilhei, estão assistindo, muitas pessoas que eu não conheço e que agora estão me conhecendo o trabalho, então é gratificante, eu só tenho mesmo que agradecer o convite de vocês. Muito bem, ele é ativista digital, é o Roberto Chagas, da Câmara Comunitária, ele é um observador da conjuntura política e social aqui de São José dos Campos e participa das discussões. Sempre. Festa do Mineiro, todas. Lei do zoneamento, tudo que é discussão da cidade, está lá a Câmara está aposta lá para fazer a live. Sei quem são os que participam, sei quem são os que não participam, porque eu participo de todas. Que maravilha. Ele desenvolve um trabalho junto à comunidade que ganhou grandes proporções e proporções gigantescas com as participações e os reclames do cidadão através da Câmara Comunitária no Facebook. A única ferramenta é facebook.com/Câmara Comunitária. Isso. Roberto Chagas, muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez, e agradeço também a todos que nos apoiam no dia a dia, porque sem a participação da população não existe Câmara Comunitária. Aquilo que eu disse, a gente cria uma rede de moradores da cidade, da região, que
diariamente apoia o trabalho. Sem a força da população também não tem Câmara Comunitária. Então, ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Exatamente. Bacana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, o nosso entrevistado Roberto Chagas, da Câmara Comunitária, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, está aqui do nosso lado, editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade. Quarta-feira, Leonardo Boff, aqui em São José dos Campos, no Teatro Univap, e até lá. Tchau, Brasil! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.